Vamos aí o nosso comentário. Antes disso, agora, se Deus permitir, eu lanço, né, se Deus permitir, agora, o dia 27, às 19h30, o meu livro, né, Atos dos Apóstolos, uma história sem fim. Sábado agora, dia 27 de novembro, às 19h30, tá? É um comentário bíblico, né, que Deus me deu, um texto que realmente nós o louvamos por isso, né? Deus é maravilhoso. Muito bem. Isso aí. Vamos lá, então. Comentando o Evangelho de João 21. Eu sou o Messias, tá? Eu sou o Messias. Aqui, é claro, Cristo falando, né? João 4, do 22 até o 27. Bom, diz assim, primeiro agora o 22, que nós já lemos no último comentário, mas só para frisar, né? Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Aí eu falei ontem, né? Jesus era judeu, ele é o Salvador, né, o Messias, então a salvação vem dos judeus. Toda a revelação do Antigo Testamento mostra claramente que a salvação vem dos judeus, da tribo de Judá. Tá? Então, biblicamente, não há o que duvidar disso. E é isso que Jesus está colocando aqui para essa mulher, a mulher samaritana, né? Nesse diálogo que ele teve com ela. No verso 23, está escrito assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Então, vamos aqui entender aqui. Ele primeiro ele diz que a salvação vem dos judeus, tá? Isso tem a ver com o templo, isso tem a ver com todas as profecias ligadas ao Messias, né? E ele estava ali, e ele, no caso, Cristo, né? O Salvador, o Messias. Muito bem. Aí ele diz, no entanto, está chegando a hora. E já chegou, ou seja, ele estava ali, né? Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Mas o que isso significa? Bom, significa que estava chegando a hora, e já chegou, que ele estava ali, em que as pessoas iriam adorar ao Pai, a Deus, não pensando no lugar. Porque no Antigo Testamento, a gente sabe disso, a adoração era centrada no templo. Tanto é que as pessoas iam ao templo regularmente e quando elas não podiam ir, aonde elas estivessem, tanto no território de Israel como fora dele, elas deveriam orar voltadas para Jerusalém, para o templo, né? Então, todo judeu, aonde ele estivesse, ele iria orar, sim, e orar voltado para o templo de Jerusalém, mesmo se ele estivesse quilômetros e quilômetros de distância, né? Agora, caso ele pudesse, ele iria sim ao templo e iria nas festas, oferecer seus sacrifícios, etc, etc. Então, esse era o padrão do Antigo Testamento, tá? O templo era sagrado, né? No sentido da palavra sagrado, porque ali habitava, de certa forma, Deus, porque essa é a ideia de tabernáculo, né? É a ideia da habitação, de Deus habitar conosco, né? No hebraico, essa é a ideia. E do original, o significado é esse, né? Deus habitando no meio do povo. Mas agora Deus habita no meio da sua igreja, no seio da sua igreja, por meio de Jesus Cristo, né? Não é por meio de um templo, né? Nada dessas coisas. Os nossos templos hoje, ainda que a gente nos preocupemos muito, né? E às vezes até demais com os nossos templos, né? Na verdade, eles são lugares construídos onde a igreja ela vai ali prestar o seu culto ao Senhor, né?
mas o templo em si, ou os templos em si, não são sagrados, né? São construções físicas onde a igreja ali adora a Deus, né? Mas a igreja pode adorar o Senhor em espírito e em verdade em qualquer lugar, né? Ela pode adorá-lo no meio do mato, ela pode adorá-lo numa praça, ela pode adorá-lo aqui nessa sala, ela pode adorá-lo, adorar o Senhor em qualquer lugar, desde que ela esteja ali em espírito e em verdade, desde que as pessoas ali reunidas estejam realmente ligadas a Ele em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Então aí a gente consegue entender isso. Está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, né? É, e aí diz mais aqui no finalzinho: são estes os adoradores que o Pai procura. Ou seja, são pessoas que ele está procurando pessoas sinceras, honestas, pessoas que o adoram de fato, em espírito, que não tem necessidade de um objeto para fazê-lo, que não tem necessidade de um lugar para fazê-lo, que eu adoro em qualquer lugar onde a pessoa estiver, tá? Adora o Senhor, ela adora o Senhor na escola, ela adora o Senhor no local de trabalho, em qualquer lugar, caminhando, dirigindo, ela adora o Senhor, né? Porque é só ela invocá-lo em espírito e em verdade, porque ele é espírito. Então aí a gente entende também o verso 24, que diz: Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus não diz aqui que é um espírito, diz aqui que Deus é espírito, tá? Ele é espírito. Eu não posso vê-lo, né? Com os olhos humanos, obviamente, mas eu posso vê-lo pela fé, contemplá-lo pela fé e posso senti-lo também, tá? Então, Deus é espírito. Eu não preciso de uma imagem, supostamente uma imagem dele, ou supostamente uma imagem de qualquer pessoa para adorá-lo. Eu adoro o Senhor em espírito, em verdade, numa ligação direta, num acesso direto que Jesus deu pelo sangue dele derramado na cruz. Então eu posso adorá-lo, né? Então é isso daí. Então Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores, os verdadeiros, porque tem os falsos adoradores, né? Tem os falsos, mas os verdadeiros adoradores, né, o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, com plena sinceridade, né, com plena honestidade, tá? Até porque também Deus conhece o coração de todos nós. Então não adianta nós nos aproximarmos de Deus com falsidade, com hipocrisia. Ele conhece os nossos corações, ele conhece as nossas ações, né? Então não adianta eu esconder nada dele, né? Porque ele sabe tudo, ele conhece tudo, e é isso daí, tá? Então, muito bem, agora o 25 diz: disse a mulher, lembrando aqui que Jesus está conversando com a mulher samaritana, tá? Eu sei que o Messias, quer dizer, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Quer dizer, ela ainda estava, ainda não, ela não estava entendendo ah, que quem estava diante dela era o Messias. Ela ainda estava esperando, né? Que viesse o Messias, né? Como os judeus esperam até hoje, né? Que o Messias, né? E para os cristãos não, o Messias é Jesus Cristo, e ele já veio, né? Ah, mas ela disse: eu sei que o Messias, ela está falando de uma pessoa, né? Que ele sabe que irá chegar, né? Que os judeus esperavam. E para ela está muito claro aqui que ele não era o Messias, né? E quando ele vier, ele explicará tudo, quer dizer, o Messias explicará tudo. A ideia do Messias que eles tinham antigamente, naquele contexto, era a ideia de um Messias libertador, de um Messias que iria salvar Israel, né?
do poder do Império Romano, essas coisas todas, né? Um Messias nesse sentido, né? Mais até humano do que divino, né? Um libertador mesmo, né? Um tipo Davi da vida, né? É por aí, tá? Aí, só que Jesus aí faz uma declaração que é forte, né? Que forte mesmo, que ele diz assim, o verso 26 diz assim, então Jesus declarou, eu sou o Messias, entendeu? Eu sou o Messias. Por isso o tema de hoje é eu sou o Messias. Quer dizer, Jesus, ele diz, eu sou o Messias. Você está esperando o Messias vir, que vai resolver os problemas de Israel, né? Os problemas dos samaritanos, né? Não, eu sou o Messias, né? Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Quer dizer, ele se declara para ela. Uma coisa que interessante que Jesus não fez entre os judeus, ele estava fazendo agora com a mulher samaritana, né? Por alguma razão, Jesus achou que ele deveria declarar isso aqui e poderia declarar isso aqui e não fez lá com os judeus, por alguma razão, que o texto, a Bíblia não dá detalhes. Mas ele se sentia, parece, mais seguro fazer isso entre os samaritanos do que entre os judeus, né? E realmente era perigosíssimo fazer essa declaração abertamente diante dos judeus. Aí poderiam querer acelerar, digamos assim, a morte dele, né? Então, como Jesus sábio, né, em tudo que faz, em tudo que é, então ele falou com a mulher, né? Eu sou o Messias, né? Eu sou o Cristo, o Ramachias, né? O ungido de Deus, o Filho de Deus, né? Aquele haveria de vir, né? E ele estava ali diante dela, da mulher samaritana, né? É um dos diálogos mais importantes das Escrituras Sagradas, esse daqui, Jesus com a mulher samaritana, tá? Muito bem. Bom, nós vamos parar por aqui, porque já fizemos aqui até o verso 26, para depois a gente entrar com outro tema e aí a gente seguir o texto aqui, tá? Se você tem gostado desses comentários que temos feito aqui, bíblicos, né? Compartilhe, se inscreva aí, inscreva-se no meu canal, Ronaldo Viana S. Ponto, né? Precisamos avançar, crescer, tá bom? Deus abençoe grandemente, vamos orar ao Senhor e agradecê-lo, né, por estarmos aqui nesse momento tão importante, né? Maravilhoso, na verdade. Vamos orar. Deus, muito obrigado por tudo que tu tens feito em nossas vidas. Nós te agradecemos por tudo, louvamos o teu nome. Teu nome é digno de toda honra e toda glória. Bendito sejas tu, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Abençoe nossas vidas, ó Deus, nossos corações. Tu que conheces nossos corações, abençoa-nos. Que possamos adorá-lo em espírito e em verdade, adorá-lo com sinceridade, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe cada pessoa que está ouvindo esse comentário. Possa abençoá-lo grandemente, poderosamente. Abençoe o nosso país, esse Brasil tão grande, tão imenso. Toma a nossa nação, Pai. Tome as pessoas que governam em tuas mãos, sim. Abençoe as autoridades constituídas, independente de partidos. Toma-as em tuas mãos, abençoe grandemente, poderosamente o nosso querido Brasil. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém e amém. Lembrando que dia agora 27, né, eu vou lançar o meu livro, né, Atos dos Apóstolos, e também estarei fazendo 16 anos, aniversário, né, o Ministério Pastoral na Primeira Igreja Batista de São João do Paraíso. Valeu, grande abraço, fique com Deus. Se Deus permitir, eu volto. Grande abraço, fique com Deus.